Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Vivendo de Uber. Meu nome é Luiz Ratada, aqui do canal Uber do Japa. E você que caiu aqui nesse canal, já aproveita e se inscreva. Eu tenho muitos vídeos que falam sobre a vida nos aplicativos, com muitos insights para o nosso desenvolvimento pessoal e financeiro. Bom, gente, hoje eu quero relatar e compartilhar com vocês uma experiência que está relacionado à segurança. Bom, eu peguei uma corrida hoje num bairro aparentemente tranquilo, mas numa rua não tão tranquilo, que é uma rua sem saída, porém é uma rua que eu sempre pego corridas, num bairro aqui em Mogi das Cruzes. Não é considerado área de risco, mas também não é um bairro nobre, não é um bairro assim que você vai sem se preocupar, é um bairro que requer um certo cuidado. Bom, como de costume, eu já olhei primeiramente a nota, vi, era uma nota de R$ 4,90, tranquilo. Fui até o local e aí eu fiz tudo ao contrário do que eu ensino no canal em relação à segurança. Eu fiz o primeiro filtro relacionado à nota, mas ao chegar ao local, eu não me senti inseguro. Tanto é que é um local que eu sempre pego corridas, porém, eu não segui a regra do que eu bato na tecla no canal, que é a questão dos filtros que devem ser feitos, né? Primeiro a nota, para você ver, a nota e a distância vai fazer se você decide ir até o local ou não. Beleza, o primeiro filtro passou tranquilo, a nota boa, distância tranquila, fui lá. Chegando no local, você tem que fazer o segundo filtro. O segundo filtro ele está relacionado também com o horário. Porque era um horário já da noite, agora são 10h57, já vai dar 11 horas. Eu peguei essa corrida, era umas 10, por volta das 10h10, 10h15, por aí, né? Já é um horário da noite, e é um horário que já requer uma certa atenção, principalmente corridas em bairros. O que eu fiz? Passou o primeiro filtro, fui lá. E quando eu cheguei no local, eu me senti tranquilo. Só que quando eu aceitei a corrida, já acendeu um alerta. Depois que eu aceitei a corrida e vi qual rua que era, eu falei assim: não é uma área de risco, porém é uma área que requer uma certa atenção pelo horário. Então isso já veio automaticamente na minha mente. Beleza. Aí eu fui no local, tinham vários rapazes na rua. Eles não saíram de casa. E quando eu parei para pegar o passageiro, vieram duas pessoas, um rapaz e uma moça. E logo que eu confirmei a viagem com eles, eu percebi que era uma viagem para terceiros, ou seja, a nota era R$ 4,90 de quem pediu. Mas e quem estava entrando no meu carro? Eu já não sabia. E não foi informado que era uma viagem para terceiro. E eu fui levar esses dois passageiros em um local de muito alto risco, muito alto risco. Mas eles já tinham entrado no carro e eu já tinha iniciado a corrida. Bom, olhando por perfil desses dois passageiros, era um perfil que causava um certo medo. A minha autoconfiança fez eu abrir e pegar esses dois passageiros. Até porque, quando eu cheguei naquele local, eu vi vários rapazes na rua. Só que eu vi e percebi logo que não eram todos que iam entrar no carro, porque eu já pensei, se for todos eu não vou levar. Já estava preparado para isso. E o rapaz sentou do meu lado e a outra pessoa sentou atrás, mas sentou muito quieto. E aí quando eu iniciei a corrida e comecei os meus 10 primeiros minutos, eu acendi um alerta muito grande. E eu fiquei meio em pânico, falei assim, será que hoje vai ser o meu dia? Será que hoje eu vou ser assaltado? Será que hoje vão roubarem o meu carro? Eu fiquei em choque, em pânico. Quando eu vi o endereço, falei, nossa, eu vou para uma área de muito alto risco. Tudo bem, iniciei e ainda estava tranquilo. Mas depois eu fui percebendo, fui olhando para os passageiros, fui analisando e falei assim, aí eu fiquei com muito medo mesmo. Se você olha pro rosto, para a face da pessoa, você já acende um alerta, você já fica em dúvida se é um passageiro de boa índole ou não.
Pode ser um julgamento? Sim, é um julgamento, é um pré-julgamento. Porque você não sabe, você não conhece a vida das pessoas. E realmente era um julgamento. Era um julgamento pela postura, pela forma de falar e pela aparência. Aparência no sentido a face. Não falo aparência física, se era feio ou bonito. Eu falo a aparência no sentido da face da pessoa. Você já cria essa dúvida. Então foi acendendo cada vez mais esse pânico dentro de mim. E eu pensei, bom, eu vou fazer essa corrida como se nada tivesse acontecido. Vou continuar. Eu tomei essa decisão de que eu iria continuar. Eu pensei, eu tenho que estar preparado se caso eu já estava me preparando e criando argumentos dentro de mim, em caso de eu não fazer nenhuma besteira e eu ter que negociar com eles. Se é um passageiro que vai, ele fizesse somente a corrida e eu falasse, interrompesse no meio do caminho, ia gerar uma desconfiança muito grande, ia causar um problema muito grande. Até porque esses passageiros que moram em bairros de muita periferia, muito afastado, muito de área de risco, de muita pobreza, muitas vezes eles se sentem excluídos da sociedade, eles se sentem excluídos pelas pessoas. Nós temos que ter cuidado para falar com pessoas que moram em periferia, em bairros muito pobres, porque eles mesmos se excluem às vezes. Muitos não, mas algumas pessoas se excluem, se sentem excluídos, se sentem julgados, se sentem excluídos pela sociedade, que as pessoas discriminam pela pobreza, pelo fato de eles morarem em um local muito pobre. Então nós temos que ter cuidado quando nós iremos conversar com essas pessoas, para que eles não se sintam mal, para que eles não se sintam até discriminados, e isso possa virar contra você e você acabar sendo excluído da Uber, do aplicativo da 99, Uber, porque discriminação é crime. Então eu falei assim, não, eu não vou finalizar essa corrida no meio do caminho, a não ser que tivesse um movimento que desse muito na cara. Era um movimento de suspeita. Eu puxei um pouco de conversa, né? Perguntei de um caminho que eu sabia qual caminho que tinha que ser feito, mas eu perguntei só para sentir como que ele ia responder. Ele respondeu de uma forma muito direta, não foi assim amigável, aquela resposta amigável, aquela resposta que demonstrasse que eu poderia conversar com aquela pessoa. Então eu fiquei mais ainda em pânico, mas aí eu decidi que eu iria fazer a corrida, porque era apenas um pré-julgamento que eu poderia estar errado. E de fato, eu estava errado, eles não iriam me assaltar, eles queriam apenas a corrida. Mesmo assim, pelo comportamento dele, dava a entender que ele poderia fazer algo, ou que se não fosse hoje, ele já fez ou ele faria em outra oportunidade. Eu decidi fazer a corrida para ver o que ia dar. Já estava dentro da minha cabeça que eu teria que negociar com ele caso ele me assaltasse. E eu fiz as minhas orações. Nessas horas a gente tem que apelar e fazer as nossas orações. Sempre nós temos que fazer orações para a nossa proteção. Mas aí eu tive que intensificar isso, né? Porque era um momento de muita tensão. E eu tentei me controlar ao máximo para agir normalmente. E aí finalizei a corrida, foi tudo tranquilo. No final da corrida, chegando a uns 3, 4 minutos antes de terminar a corrida, ele até puxou um assunto. Ele mesmo puxou um assunto, falando de carro, falando de multas, falando de radares, né? Então, isso já me tranquilizou um pouco mais, porque depois da metade da corrida, nos últimos 6 minutos da corrida, os dois começaram a conversar mais entre eles, e depois ele puxou conversa comigo, que me deixou um pouco mais tranquilo. Chegando no final da corrida, foi tranquilo, finalizei. Não desliguei o aplicativo eu deixo compartilhado com a minha esposa, ela sempre está me acompanhando, então eu não desliguei até o final da corrida, para que ela visse que eu entrei na área de risco. Quando eu sei que a viagem é tranquila e eu vou entrar na área de risco, eu já desligo antes para não tocar, mas nesse caso hoje eu falei, não vou desligar até o final da corrida. E aí correu tudo bem, graças a Deus, foi tudo tranquilo no final, muita tensão na corrida.
tive muita tensão na corrida, mas no final foi tranquilo. Então, o que fez eu pegar essa corrida? Foi a autoconfiança. A autoconfiança gera uma tranquilidade, mas a autoconfiança nem sempre é bom, porque a autoconfiança deixa você tranquilo, mas essa autoconfiança ela deve ser gerenciada, porque o excesso de autoconfiança vai deixar você na mão. Então, onde eu quero chegar nesse vídeo? 2 pontos. Você tem que gerenciar a autoconfiança, porque você conhece muito bem o local onde você está andando, você se sente mais tranquilo, mas tem que tomar cuidado. Não pode se deixar levar pela autoconfiança só porque você conhece o local. Tem que sempre estar com as anteninhas ligadas. E o outro ponto a teoria é uma coisa. O dia a dia, as ruas, o momento é outra coisa. Então você tem que ter a teoria, você tem que ter o conhecimento, mas você tem que ter a sabedoria. A sabedoria de andar com o conhecimento com você, mas você tem que saber que esse conhecimento tem que ser aplicado. Porque se esse conhecimento não é aplicado, de nada vai adiantar você ter o conhecimento. Então eu sabia das artimanhas, eu sabia do local, eu sabia das regras de que eu poderia ou não ter feito a corrida, e mesmo assim eu fui tranquilo, acabei deixando entrar 2 pessoas que me gerou muita desconfiança, muito desconforto, e eu fiz uma viagem com muito medo. Enfim, deu tudo certo, mas podia não dar. Então, gente, 2 pontos que vocês têm que cuidar, a autoconfiança e as regras que têm que ser aplicadas de acordo com os seus aprendizados. Se você sabe, você tem que aplicar, não adianta saber. A autoconfiança faz você não enxergar o perigo. Tome muito cuidado, porque uma hora você pode ser pego pela sua própria autoconfiança. Tá bom, gente? Esse foi o recado de hoje. Se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal para quem não é inscrito e deixa aí o seu comentário. Quais são as suas regras de segurança? Se tiver alguma dica para a gente poder compartilhar aí, já deixa aí o seu comentário para poder ajudar o pessoal, tá bom? Fiquem com Deus, excelentes viagens a todos e até o próximo vídeo!